Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. E eu gostaria de ler com a igreja. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. E eu estudando a carta aos Filipenses, Deus foi falando muito forte ao meu coração, né? Essa carta de Paulo à igreja na cidade de Filipos é muito interessante, porque ele escreve essa carta, era uma carta pessoal, não é uma carta formal. Se você for ler, Paulo é muito carinhoso com essa igreja. Paulo cita o nome dos irmãos, ele fala, né, da comunhão daquela igreja, fala da ajuda que aquela igreja muitas vezes supriu ele. Ele fala que a única igreja que se comprometeu com ele em ajudar financeiramente foi a igreja de Filipos, né? Então, era uma igreja de irmãos muito queridos, muito amados. E ele fala, vocês caminham junto comigo no ministério, vocês, a mesma disposição que eu tenho de servir, vocês também têm, né? E ele escreve essa carta da prisão. Ele está preso, em prisão domiciliar. Alguns acham que era em Roma, outros acham que poderia ser em outra cidade. Mas o fato é que Paulo estava preso. Ele estava acorrentado aos soldados romanos. Ele não tinha liberdade para sair, para vir. Ele podia alugar uma casa, viver ali, né, se sustentar, mas ele não tinha liberdade, né? Ele não podia sair dali. Ele podia receber visitas, mas ele estava limitado ali. E ele estava preso por pregar o evangelho. Ele não estava preso porque ele fez algo errado. Ele estava preso porque ele estava falando da palavra do Senhor, de Jesus, para o povo não judeu, para o povo romano, para o povo grego daquela época. Apesar disso, os judeus também se incomodavam, né? Então, por causa disso, Paulo estava preso. Mas é interessante porque ele escreve essa carta e o tema principal da carta é a alegria. Se você for ler, alguns falam que a palavra alegria aparece mais de 15 vezes nessa carta. E realmente, se você for contar, dá bastante, dá um pouquinho mais de 15. Ele escreve uma carta com alegria, preso. E é interessante que essa igreja se formou na segunda viagem missionária dele. Paulo, na segunda viagem missionária, estava indo por um caminho e Deus o desviou e o mandou ir à Macedônia. E quando ele atravessa o mar e chega à primeira cidade da Macedônia, é Filipos. E essa cidade não tinha uma sinagoga. Geralmente, Paulo ia na sinagoga pregar. A primeira coisa era na sinagoga. E nessa cidade, especificamente, não tinha uma sinagoga. Mas ele encontrou um lugar de oração. Era perto do rio e ali havia mulheres orando. E a primeira pessoa a se converter foi uma mulher, Lídia. E não só ela, toda a sua casa. E ela abriu a casa dela para que Paulo pregasse. E ali se tornou a primeira família. Logo em seguida, Paulo e Timóteo e Silas pregando, são presos, vão para a cadeia, ficam amarrados, aliás, são um castigo de açoites com varas, e ficam presos com os pés e as mãos presos, e as costas todas machucadas. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, eles oravam e cantavam. E nisso, há um terremoto. E uma vez eu estava dando aula e falei assim, que terremoto estranho, né? Um terremoto que não destrói nada, não cai parede, não cai teto, não derruba nada, apenas abre portas e grilhões. E no meio disso, o carcereiro se converte. Aquele homem que estava ali guardando Paulo, se rende aos pés do Senhor e toda a sua família também. E ali começa a igreja de Filipos. A igreja numa cidade que é colônia romana. O que significava para aquela época ser uma colônia romana? Uma colônia romana era como se aquele lugar fizesse
parte de Roma, onde estava toda a estrutura do Império Romano. Por ela se tornar uma colônia romana, ela tinha todos os privilégios que havia em Roma. Toda a estrutura que havia em Roma, pavimentação, justiça, tudo, aquela cidade tinha. Então, eles tinham muitos privilégios. Eles poderiam ser isentos de impostos ou pagar menos impostos, né? Então, ali havia muitos privilégios que as outras em volta não tinham. Então, isso deu àquele povo que morava ali um certo orgulho por ter uma cidadania romana. E se você lê, você vê que tem diferença, porque ali até as mulheres elas eram independentes. Lídia era uma comerciante, né? Então as mulheres eram respeitadas, eram independentes ali, porque ali era um território romano, onde havia liberdade, uma certa liberdade, digamos assim. Eles tinham proteção, porque ali também muitos soldados aposentados viviam, então eles tinham uma certa proteção de Roma também. Era um território diferente, no meio de tantos outros. E Paulo, depois de uma década, depois da formação, na primeira viagem missionária, até quando ele escreve essa carta, passaram-se 10 anos. E agora Paulo, preso, escreve essa carta porque ele vê naquela igreja algumas coisas que o deixaram preocupado. Aqueles privilégios, aquelas coisas que havia na população, um certo orgulho entrou dentro da igreja e Paulo começou a ficar preocupado. Começou a se preocupar, apesar de ser uma igreja estruturada, porque se nós começarmos ali no capítulo 1, fala que há bispos e diáconos ali. Então, era uma igreja já estruturada, forte. Mas ele, olhando para aquela igreja, ele vê algumas divergências, algumas discussões, alguns desentendimentos, e ele se preocupa, e ele escreve essa carta. E o interessante é que ele começa a carta dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo fala sobre que ele é servo? Isso é muito interessante. Quando a gente fala sobre servir, veio à minha memória, à minha mente, o que significa servir? O que é servir a Deus? O que significa ser servo de Cristo? E se você estudar o contexto da época, você vai entender um pouco o que é, naquela época, ser um servo, ser um escravo, era alguém que não tinha identidade. Ele era um objeto. Ele era uma posse, algo a ser comprado. Se o dono era bom, ele era bem cuidado, ele até poderia dar aula, poderia ser um professor, um instrutor. Mas se o seu dono era mau, rude, o torturava e até matava por mero prazer. E Paulo fala que ele é servo, mas ele era romano, tinha cidadania romana. Mas ele se coloca como servo. Servo de Jesus. Servo de Cristo. E é interessante porque ele quer ensinar aquela igreja o que isso significa. E ele pega o exemplo máximo para todos nós. O que é ser servo? E ele pega o nosso maior exemplo de servo, é Jesus. E aí ele começa a falar, lá no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz. Então ele está dizendo que para ser servo é preciso ser como Jesus. Esvaziar-se de nós mesmos. Jesus era Deus, ele tinha toda a sua glória no céu, mas ele a deixou lá. Nasceu como eu e você. Cresceu como eu e você. Certamente Jesus se machucou, nós crianças sempre machucamos o joelho, né? Joelho, cotovelo, braço. Sentiu dor, se cansou, chorou, se entristeceu, se alegrou, ficou irritado. Se tornou nós, como eu e você. Deixou toda a sua glória para fazer a vontade do Pai, para trazer a mim e a você salvação, para cumprir o propósito do Pai para nós. Porque o propósito era de Deus nos salvar. Era o propósito de Deus nos reconciliar. E Jesus se tornou servo para nos alcançar. Então, ser servo é um estilo de vida, irmãos. Ser servo é ter um coração humilde. Isso é ser servo. E depois Paulo continua escrevendo, e eu acho interessante porque ele é um exemplo de ser servo também. Paulo é um exemplo de ser servo. Se nós abrirmos ali no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 21, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ser servo é servir com disposição e entrega. Mesmo preso, mesmo sem liberdade, Paulo ainda servia ao Senhor com alegria. Servir é dedicar a vida inteiramente a Deus. É não escolher lugar e hora. E nem se vamos receber ou não recompensa. Isso fica a cargo do nosso Senhor. Isso é ser servo. Não ter vontade própria. Mas o nosso Senhor é um Deus maravilhoso. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono, Ele cuida de nós. Ele se preocupa com as nossas vidas. E Ele se alegra em nos abençoar. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse é o nosso dono, esse é o nosso Senhor. É Ele que cuida de nós. Mas servir também tem um propósito. E para servir também, precisamos ter alegria no servir. Se nós formos lá no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 17, diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, há alegria no servir ao Senhor. E isso não é só alegria, nos traz alegria, ela é uma fonte de alegria. Irmão, servir ao Senhor nunca é pesado. Por mais que às vezes nós estejamos cansados. Porque nós somos humanos.
Nossas forças são limitadas e muitas vezes nós cansamos. Mas nunca é pesado servir ao Senhor. Sempre traz alegria. Porque quando você serve ao Senhor, Ele faz você ver o resultado do trabalho. Às vezes não imediatamente, mas depois você vê. Porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E isso traz alegria. Ele nos alegra. Ele nos permite ver o que Ele faz através de nós. E o que Ele pode fazer através de nós, irmãos, é maravilhoso. Olha só, Paulo estava na prisão e a igreja se preocupou com ele e mandou Epafrodito com uma oferta. E ele diz ali, já estou suprido. Desde que Epafrodito me chegou às mãos com a oferta de vocês. Muito obrigado, ele fala. E ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E Deus me falou bem claro ao coração, Ele ainda procura hoje Lídias. Ele ainda procura hoje Epafroditos. Ele ainda procura hoje Timóteos e Paulo. Quem somos nós diante do Senhor? Quem sou eu e você? Diante do Senhor. Ele deseja nos usar. Como nós cantamos aqui. Que nós sejamos as mãos do Senhor. Que nós sejamos a boca do Senhor. Que nós sejamos os pés do Senhor. Que Ele use a nossa vida onde estejamos. Não é, irmãos, responsabilidade da liderança, é responsabilidade da igreja, do cristão, do servo, servir, falar, testemunhar, contar, levar a esperança, fazer uma oração, dizer que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. Se você tiver a oportunidade, dê um folheto. Se você tiver uma oportunidade, dê uma Bíblia. Convide a igreja, mande uma mensagem. Use a sua vida para transmitir o Evangelho. Abra a sua casa para que a palavra seja pregada. Convide alguém. Nem que seja uma criança, irmãos. Traga a igreja. Nem que seja uma criança, traga ela. Com certeza essa criança vai trazer a família. E ela vai ser canal de bênção. Quantos missionários não se converteram quando crianças? Quantos pastores? Quantos evangelistas não receberam o chamado quando criança? Seja você um canal de bênção. Aonde você estiver. Nem que seja, vá na igreja. Nem que você diga assim, vá na igreja, Deus tem algo para te lá. Faça uma oração. Deseje ser usado, irmão. Para servir ao Senhor não tem idade. Não precisa de diploma. Basta desejar. Basta dizer, eis-me aqui, como nós cantamos. E você vai se alegrar de ver o que Deus vai fazer através de você. Famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas. Porque você orou, porque você levou à igreja, porque você convidou, porque você deu um folheto, porque você deu uma Bíblia. Você vai ver o resultado.
Deus, a Bíblia diz, quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas é necessário que nós vamos, que nós estendamos a mão, que a nossa boca se abra, que os nossos pés cheguem lá. Quem é você? Quem você deseja ser? Deus quer usar a sua vida. Amém? Fiquem de pé. Deseje ser uma Lídia. Deseje ser um Paulo. Deseje ser um Timóteo. Ou quem sabe um Epafrodito. Ou alguém que ajuda, que está do lado. Que ore, que clame. Que interceda. Como a irmã Dilei falou aqui. As nossas orações são preciosas, irmãos. Elas chegam ao trono da graça. Elas trazem respostas. Por mais que nós não enxergamos, lá na glória teremos surpresas. Lá Deus vai nos fazer ver até onde alcançou a sua oferta, a sua oração, o seu folheto. Quantas vidas foram alcançadas? Você está aqui hoje porque alguém alcançou alguém da sua família com o Evangelho Santo. Eu estou aqui porque alguém alcançou o meu avô, pai do meu pai. E ele, com a fidelidade dele, minha avó se converteu e levou os filhos. Eu estou aqui porque a avó da minha mãe era uma evangélica fiel. E chegou até a minha avó e chegou até mim. E você foi alcançado porque alguém se dispôs. Agora é a sua vez de se dispor e ser usado. Deseje ser um vaso nas mãos do Senhor. Deseje ser um instrumento nas mãos de um Deus vivo. Deseje que Ele use a sua vida. E você vai servir com alegria. Você vai testemunhar os milagres que Deus vai fazer. Não somos nós, irmãos. É o Senhor através de nós. Não se preocupe. Não somos nós não temos poder para fazer nada. Nós não mudamos ninguém. Mas a palavra de Deus é poderosa. Ela muda, ela transforma, ela cura, ela traz refrigério. Ela sacia. Ela é fogo, ela é espada, ela é martelo. E aquela pessoa que tu diz, essa não tem mais jeito, é aquela que Deus pode mudar. É aquela que Deus pode transformar. Não desista. Fale, insista, ore. Deus pode transformar a vida dela. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E o nome do Senhor vai ser exaltado. E nós vamos nos alegrar. Amém?